TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, canal 61.4 na TV digital. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É uma alegria tê-los conosco. Dando continuidade à nossa série de entrevistas que nós estamos realizando com os principais políticos, os principais empresários e os principais profissionais do Ceará, para cá eu só trago vencedor, pessoas do primeiro nível da cidade, os melhores profissionais, os melhores empresários e os melhores políticos. Hoje eu tenho a satisfação de receber aqui no nosso programa o Dr. Fernando Façanha. O Dr. Fernando Façanha é considerado por muitas pessoas aqui, como o melhor médico de coluna. Coluna é um problema que afeta muita gente. Vamos até falar aqui sobre isso. O Dr. Fernando é filho do Fernando, o pai dele também era Fernando Façanha. O pai dele era muito conhecido, foi inclusive presidente do Ceará, foi secretário de saúde do Evandro de Moura. E ele também é uma pessoa muito conhecida e muito conceituada. Doutor Fernando, satisfação muito grande em recebê-lo aqui no nosso programa. Ok, Roberto, muito boa tarde a você, aos seus telespectadores. É um prazer muito grande estar aqui, uma honra muito grande estar aqui. E principalmente quando você coloca aí que traz só gente de sucesso. Eu agradeço muito os seus elogios, né? Não sei nem se eu mereço tudo isso, mas é uma honra estar aqui no seu programa. Para mim é uma satisfação muito grande. Para cá eu só trago os cobras, viu? Os grandes profissionais, os grandes políticos, os grandes empresários. Já fiz aqui 316 entrevistas, graças a Deus, com pessoas de alto nível. E hoje estou tendo o prazer de trazê-lo aqui. Muito obrigado. Doutor Fernando, eu queria inicialmente, meu irmão, que você fizesse aí um resumo do seu currículo profissional e pessoal. Bom. Doutor Roberto, eu venho de uma família, como o senhor falou inicialmente, de médicos, né? Meu avô, que é o João de Stanislau Façanha, foi o primeiro, talvez o primeiro ortopedista do estado do Ceará. Foi o fundador da cadeira de ortopedia da Universidade Federal do Ceará. E ele foi o precursor dessa nossa história de medicina na família. Em seguida, que meu pai o senhor já citou, que meu pai foi ortopedista também, seguiu os caminhos dele dentro da cadeira de ortopedia da Universidade Federal do Ceará. E a terceira geração sou eu, né? Eu tenho também o prazer de ter um filho que está fazendo medicina agora, que será a quarta geração dentro da nossa família de ortopedistas, quer dizer, de ortopedistas do estado do Ceará. A minha formação iniciou aqui em Fortaleza, eu fui graduado pela Universidade Federal do Ceará. Em que ano? 1989, né? E logo em seguida fui para São Paulo, onde fiquei lá dentro da Irmandade da Santa Casa de São Paulo, que na época era o maior serviço de ortopedia do Brasil, né? Eu fiquei lá durante 7 anos, dos quais 4 anos foram realizando a residência médica, e depois eu fiz a pós-graduação e mestrado dentro da especialidade de coluna, né? Do qual eu me dedico até hoje. Saindo da Santa Casa de São Paulo, eu fui para os Estados Unidos, onde eu morei lá 2 anos. Passei 1 ano no Instituto Dupont, que era um hospital especializado só em deformidades em crianças portadoras de paralisias, de deformidades em geral, mas com uma ênfase muito grande nas deformidades vertebrais. E em seguida morei em Minneapolis, no Minnesota Spine Center, que era também um serviço de renome internacional no tratamento dessas patologias da coluna vertebral. De forma que eu saí de Fortaleza em 1990, eu finalizei a faculdade em 89, fui para São Paulo em 90 e só retornei em 97, onde realmente eu comecei minha prática médica no estado do Ceará. Você passou 7 anos nos Estados Unidos? Não, 5 anos em São Paulo e 2 nos Estados Unidos. Foi essa basicamente a minha formação. Chegando no Ceará, eu prestei concurso, fiquei como professor substituto da cadeira de ortopedia durante 6 anos. E, na época, o que eu consegui de concurso público foi o JF.
e eu milito nessa instituição desde então, desde 1997, quando eu fiz o concurso público, e atualmente eu sou coordenador do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Instituto Dr. José Frota, né, que é um hospital que tem um impacto social muito grande, já que ele é responsável por atender toda a traumatologia praticamente do estado do Ceará, principalmente a traumatologia de alta complexidade, né? E nós hoje lá somos um serviço extremamente ocupado, com com muito impacto na sociedade, já que a gente realiza, em média, cerca de 800 a 1.000 cirurgias por dia, por mês, perdão, dentro da traumatologia e ortopedia. 800 a 1.000? É uma coisa impressionante, doutor Roberto, é uma coisa impressionante. Só nessa área? Só na ortopedia. Dentre cirurgias de emergência e cirurgias que a gente chama de eletivas, são aquelas cirurgias programadas. Pacientes que portadores de fraturas, que necessitam de um segundo tempo de cirurgia, necessitam da fixação definitiva, nós cuidamos desses pacientes lá no JF. É impressionante, né, rapaz? O movimento do JF. O papel do JF para sociedades fortalezense e sociedade cearense é muito, muito importante. Mesmo porque ele atende muito paciente de fora, né? Não é só daqui. Em termos de proporcionais, cerca de 50%. Os pacientes advindo do interior, né, portadores de fraturas de alta complexidade, onde esse sistema é regulado por macro-regiões e nós somos a referência no atendimento ao paciente terceirizado, quer dizer, o trauma de alta complexidade. Inclusive estão até ampliando agora, né? Estão fazendo o JF2, né? O JF2 que vai nos ajudar muito, porque hoje o nosso grande funil, né, assim, a dificuldade nossa lá é o número de cirurgias que chegou no limite, né? Esse número que eu falei para o senhor é um número muito expressivo, mas que chegou no seu limite. Nas atuais instalações, a gente não consegue progredir mais. A gente tem que realmente ampliar o hospital. Mesmo, você chegar ao máximo. Ao máximo. Sim. Aí agora com o novo JF, é um hospital semelhante ao primeiro, não? Não, é um hospital um pouco menor, ele vai ser inaugurado por etapas, né? Inicialmente vai ser o centro cirúrgico, UTI e observação, são as áreas de gargalo do hospital. A gente espera com isso, assim, eliminar totalmente ou parcialmente os corredores do hospital, já que muitos pacientes usam esses fluxos de transição para serem internados durante até a internação definitiva. Então, a gente espera acabar com os pacientes no corredor com essa nova inauguração. Aquele problema dos corredores continua, vocês continuam tendo pacientes dos Continuam. Pacientes que chegam e são avaliados não têm leito de observação assim, suficiente e às vezes eles ficam no corredor aguardando a internação definitiva. Certo. Rapaz, é um número impressionante. Outro dia eu ouvi. Você está me dizendo aí que só na sua área chega a se fazer de 800 a 1.000 procedimentos por mês? É isso mesmo. Dentro de cirurgias eletivas e emergência, o número é esse. É muito expressivo, é um número muito expressivo. Você atende lá no JF quantos dias na semana? Eu vou lá diariamente, Roberto. Como eu sou na coordenação do serviço, eu faço a parte de organização das cirurgias, eu faço a parte científica, então eu vou lá diariamente. Eu dedico um período do dia ao JF. E você opera lá também? Opero lá também. Né? Certo. E essa cadeira que você falou, que ocupou na UFC, é a mesma que o seu pai havia criado? Exatamente. Hoje é claro que o serviço de ortopedia está bastante ampliado, né? É bem maior do que o que era na época da fundação da faculdade. Então, assim, eu ocupei durante 6 anos como professor substituto. E fiquei, substituindo os professores que... Até havia um novo concurso, né? Quando eu fiz o concurso, no JF eu tive que deixar, já que havia choque de carga horária, eu tive que deixar a faculdade e ir para o JF. Ah, você deixou a faculdade? Deixei a faculdade. Você optou pelo JF? Na época, assim, a questão de remuneração era bem superior, né? Então, eu acho que eu pesei tudo e vi que o Hospital José Frota era um hospital que tinha a capacidade de dar ser melhor para mim. Então, eu pensei na minha família, pensei em tudo e julguei que o JF seria a melhor opção para mim naquele momento. Mesmo em termos de salário, o JF era melhor do que a universidade? E ainda é. Ainda é. O JF hoje, talvez em termos de remuneração, seja o melhor emprego público do estado do Ceará para médico, especificamente para médico. Que beleza isso, hein? Eu não sabia que...
prefeitura está pagando bem, então, aos seus médicos, né? Porque tem, como é um hospital de alta complexidade, então o hospital recebe verbas federais, exatamente porque é um hospital de alta complexidade. Então, existem incentivos para que isso seja feito e existem projetos que trazem recursos ao Instituto Dr. José Frota. Mas você não dá aqueles plantões, não, né? Eu dei muito tempo, Roberto. Durante 15 anos, dei plantão no domingo. Era um domingo de dia e um domingo à noite. Uhum. Então, meu final de semana acabava um final de semana no domingo de manhã e outro no domingo às 7 horas da noite. 15 anos? 15 anos. Agora você não dá mais plantão. Não dou mais plantão em troca dessa coordenação, que não deixa de ser um plantão 24 horas o final de semana inteiro, porque como é um hospital muito movimentado, os problemas sempre acontecem, a gente tem que estar assim, disponível para que tente pelo menos dar um direcionamento à resolução você é o deles. coordenador do serviço, né? Exato. Você é quem distribui, inclusive, os outros profissionais, né? Exato. Me diga uma coisa, e na área, área pública, você ocupou de alguma função pública? Eu me dediquei muito, fui durante, assim, galguei vários cargos dentro da Sociedade Brasileira de Ortopedia, na Regional Ceará. Eu iniciei aqui, logo que cheguei na comissão científica, fui secretário, fui tesoureiro, fui vice-presidente, cheguei a ser o presidente da Sociedade de Ortopedia, né, dos quais o meu avô foi o fundador e meu pai foi o segundo presidente. Então tem essa história familiar também que eu sou muito orgulhoso disso, né? Que beleza, seu avô fundador e o seu foi. pai o segundo presidente? O segundo presidente, a primeira ata escrita da sociedade foi da minha mãe, que o senhor conhece. Ela foi que redigiu a primeira ata de fundação da sociedade. Então, até hoje eu tenho registrado lá, está lá registrado essa ata de fundação com a letra da minha mãe. Então, que beleza, viu? É uma coisa muito bacana. Sim, e você chegou também à presidência da... Cheguei até presidente e hoje, atualmente, sou da comissão de ética, né, da sociedade, mas a partir do momento que você chega como presidente, você geralmente vai para um cargo mais de consultoria, mais de... Isso. Estou me sentindo meio velho dentro da sociedade, então você vai para consultor e fica como consultor. Certo. Viu? E a nível nacional, eu cheguei a ser o presidente da Sociedade Brasileira de Coluna, tá? Assim, talvez o presidente mais jovem na época, em 2003. De 2003 eu fui eleito, de 2005 a 2007 foi o meu ano de gestão na Sociedade Brasileira de Coluna e atualmente eu sou o tesoureiro da Sociedade Brasileira de Ortopedia, que é uma sociedade de uma pujança muito grande, são cerca de 15 mil associados no Brasil inteiro e, assim, é uma sociedade, assim, que vai na vanguarda das outras, já que ela é bastante participativa, tanto a nível científico como a nível político, ela tem uma participação muito grande. Bem, doutor Fernando, eu vou lhe pedir um minuto de intervalo e voltaremos em seguida. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Investir no social é a melhor forma da Prefeitura ajudar na segurança de Fortaleza. Amplia o tempo integral com a reforma de escolas, Rede Cuca e novas escolas modelo. Faz novas areninhas e criou a primeira célula de proteção comunitária. A Prefeitura colabora na segurança com a Guarda Municipal e também com nova iluminação. Eu me sinto segura e protegida em deixar os meus filhos na creche da Prefeitura. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor. É a gente que faz.
Bem, meus amigos, nós voltamos no programa de hoje entrevistando o doutor Fernando Façanha. Doutor Fernando Façanha é filho do conhecidíssimo Fernando Façanha, que foi presidente do Ceará, foi secretário de saúde do município, um médico muito conceituado, e o doutor Fernando, filho dele, também tem a mesma especialidade e tem dado, inclusive, continuidade ao seu trabalho. Doutor Fernando, eu lhe pergunto o seguinte: coluna é um problema que afeta muita gente. É impressionante a quantidade de pessoas que você encontra reclamando de problema de coluna. Por que é, doutor Fernando, que a gente tem tanto problema de coluna? O que é? A questão de postura, da maneira de sentar, da maneira de dormir, o tipo de colchão. Me explica por que tanta gente tem tanto problema de coluna. Roberto, na realidade, assim, a estatística mundial acredita-se que cerca de 85% da população tem algum problema de coluna, alguma queixa na coluna, dor, alguma queixa de dormência, alguma queixa de falta de força, de deformidade. Então, acredita-se, não é um fator isolado que causa dor de coluna, né? Como o senhor falou, é má postura, a vida que a gente leva hoje é uma vida que a gente entra no carro, a gente anda pouco, a gente senta no escritório da gente, trabalha sentado o dia inteiro. Todo mundo, assim, boa parte da população hoje tem sobrepeso, o sobrepeso acaba contribuindo também como fator desencadeante desses problemas de coluna. O sedentarismo também é um ponto muito importante, ainda bem que a sociedade está acordando para isso, a gente vê cada vez mais pessoas praticando atividade física, indo para as academias, indo fazendo sua caminhada diária. Mas se eu me perguntar, o fator único não existe. É realmente um conjunto de fatores que contribui para essa epidemia que é hoje o problema de coluna, que é o segundo maior causa de abstenção ao trabalho, a dor na coluna vertebral. Seja ela a dor cervical, seja ela a dor na região lombar. Segundo, qual é o primeiro? Cefaleia, dor de cabeça. Então é uma coisa impressionante e o impacto disso, as grandes empresas hoje praticamente têm hoje atividades laborais, tem estudos de ergonomia para tentar adequar de forma melhor o seu funcionário ao seu ambiente de trabalho, porque realmente é uma epidemia. Hoje é uma epidemia que, é claro que as coisas que realmente são cirúrgicas, que viram patologias importantes, o percentual bem menor. Mas o impacto social da dor de coluna é uma coisa muito, muito importante. Quer dizer que eu fiz bem em dizer, né? Que a quantidade de pessoas que está sempre reclamando de problema de muito coluna. grande, é muito grande. É muito grande, né? Então, você vai numa emergência, boa parte das consultas do ortopedista é dor na coluna. Você vai no seu consultório, boa parte das consultas é dor na coluna, porque a prevalência é cada vez maior. Eu, por exemplo, rapaz, tenho um problema na minha coluna, já tive várias vezes problema de coluna. Graças a Deus, nunca tive problema grande, não. Mas, vez por outra, ela vai e volta, vai e volta. Agora mesmo, há pouco tempo, eu estava com dor na coluna, estive lá no seu consultório, você me passou um remédio, mas é uma coisa que, eu não sei se é a maneira de sentar, né? Eu acho que parece que a gente senta muito errado, né, doutor? Você tem que sentar todo espigado, né? Sentar de forma em que você fique com a coluna toda apoiada, que você não fique com atitudes viciosas ao sentar-se. E principalmente, assim, o ideal é que você tente se levantar, tente mudar de posição, porque a posição prolongada, de uma posição, a mesma posição num tempo prolongado é muito prejudicial. Você entra em fadiga muscular e acaba adotando posturas que são incorretas e que vão lhe causar dor invariavelmente. E problema de colchão? Qual é o colchão mais adequado para a gente usar? Porque parece que colchão também dá muito problema, né? O colchão, todo paciente me faz essa pergunta: doutor, vou comprar um colchão, qual o colchão ideal? O colchão que lhe traga conforto, né? O colchão não deve ser duro demais, o que tinha assim, uma lenda que não, o colchão de quem tem problema de coluna tem que ser um colchão muito duro. Não, isso aí é uma lenda, é um mito que... Eu sempre ouvi falar disso, né? Mas é um mito que não tem muito respaldo científico, né? O colchão ideal é aquele que lhe dê conforto. Nem deve ser mole demais, porque ele é realmente prejudicial, ele modela de forma incorreta a coluna, mas também não é necessário que ele seja rígido demais, porque é desconfortável. É. Entendeu?
Realmente é horrível você dormir num colchão em que ele seja muito duro, né? É desconfortável. E eu sempre ouvi falar isso, né? Que quem tem problema de coluna deve sempre dormir em colchão duro. Quer dizer que isso não... Não, é um mito. É um mito que ficou. Né? Tem relatos de pacientes que, durante muito tempo eu dormi no chão, porque o meu médico, meu fisioterapeuta orientou que eu tinha que dormir no chão porque eu tinha problema de coluna. Isso aí é um conceito que já está ultrapassado, não tem nenhuma verdade científica nisso. Você tem problema de coluna? Não. Os pacientes me relatam sim. isso. Me relatam. Sim, Tem os pacientes mais antigos que Ah. relatam que foram orientados há anos atrás a dormirem no chão por causa que tinham problema de coluna. Eu me recordo disso. Eu acho que, inclusive, quando eu tive uma das crises minhas, eu cheguei a dormir no chão. Eu acho que eu me lembro realmente disso. Tinha essa história, né, que você tinha que dormir num local duro, né, ou num colchão muito duro, ou então até no chão mesmo. Né? Tinha essa visão, sim. Visão antiga mesmo. Mas hoje em dia é uma coisa ultrapassada. E, doutor, e quais seriam os conselhos que você daria, então, para a gente evitar de ter essa dor na coluna? E tem na cervical e tem na lombar. Na lombar. Qual é a que dá mais problema? É a lombar? A lombar, muito mais problema, porque é uma região mais móvel e suporta mais carga. Então, é uma região onde a prevalência dos problemas é bem maior. Né? Bem maior. Certo. E ainda bem que tem muitos casos, né, que se resolve com tratamento clínico, né? Boa parte dos problemas são tratados clinicamente. Medicamentos, mudanças de hábito, correção de alguns vícios posturais, mas a maioria delas é de tratamento conservador. Você, por exemplo, doutor, faz uma média o quê? De quantas cirurgias mês? Eu faço, dentre serviço público e privado, ao redor de 40 cirurgias por mês. Grande parte delas são cirurgias da coluna vertebral. Certo. É um volume grande. Né? Geralmente são cirurgias de grande porte, cirurgias grandes, são cirurgias delicadas, cirurgias que demandam muito tempo. Né? Então, é um número expressivo. Certo. Mas eu noto que todos os profissionais dessa área, como eu falei a você, faz muito tempo que eu tenho problema de coluna, graças a Deus nunca foram grandes problemas. Eu administro inclusive, geralmente eu fico bom com a acupuntura. Eu nem acreditava nisso, naquelas agulhinhas, mas umas 2 ou 3 vezes o médico me atendeu e eu fiquei bom com a acupuntura. Ficou bom, né? Entendeu? Então, isso foi uma coisa realmente muito interessante, porque eu com medo até de fazer a cirurgia, né? Agora mesmo, quando eu estive no seu consultório, semana passada, eu estava preocupado que tivesse que fazer alguma cirurgia. Mas você disse que no momento... Não tem indicação nenhuma, pode ficar tranquilo. No momento não tem essa indicação. Né? Doutor, eu lhe pergunto o seguinte, e como é que você vê a medicina no Ceará hoje? Como é que está a medicina no Ceará? Roberto, assim, a medicina, como qualquer outro ramo, com essa difusão da comunicação, ela melhorou muito a qualidade da medicina. Hoje, eu diria que ela está, assim, na vanguarda de algumas, no Nordeste, com certeza, né? Nós temos grandes polos aqui, polo de cardiologia, polo de oncologia, polo de trauma. Eu diria que a gente está, assim, bem evoluído, né? Em termos de Nordeste, nós estamos numa posição muito boa, né? Assim, se igualando com as outras grandes capitais. A medicina do interior, a medicina preventiva, ela talvez precise de algo mais, precisa de uma atuação maior dos profissionais no campo, mas ela tem melhorado bastante, né? O grande responsável por isso é a comunicação. Hoje em dia, com a internet, com a facilidade de buscas de artigos científicos, hoje em dia se equilibrou os conhecimentos para os grandes centros, né? Em termos de estrutura, se você analisar grandes hospitais de São Paulo, do Rio de Janeiro, talvez tenham uma estrutura maior que os nossos. Mas não era aquele lapso que era há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, onde você tinha problemas simples, você tinha que pegar um avião e ir para São Paulo se tratar. Hoje em dia não... Hoje muitas coisas se resolvem aqui, né? Eu diria que 99% das coisas se resolve aqui. Na minha área, especificamente, eu vejo que praticamente é a mesma coisa. Não tem grandes diferenças. Eu tive o privilégio de privar da amizade pessoal do doutor Régio Jucá, que para mim foi um dos maiores médicos do Ceará.
E ele dizia muito, Roberto, a medicina do Ceará está muito boa. Eu, por exemplo, se um dia tiver um problema sério de saúde, eu não vou sair do Ceará. Eu não vou para São Paulo, porque eu acho que aqui, hoje nós já temos grandes profissionais aqui. Graças a Deus, os equipamentos também. Então, eu não sairei do Ceará. E eu não sei se você recorda disso. Ele realmente morreu aqui, o Regis. Foi. Não foi embora para São Paulo. Eu não sei se você sabe de um detalhe. Ele era muito amigo do Adib Jatene. O Adib Jatene pegou o avião dele em São Paulo, veio buscar o Regis aqui e o Regis não foi. Não quis ir. Sabia desse detalhe? Não sabia. O Adib veio pegá-lo aqui e ele, não, Adib, eu quero ficar aqui mesmo, eu vou ficar aqui no Ceará. E morreu aqui. Foi, é verdade. E agora, baseado nesse raciocínio do Regis, porque nós tínhamos um grupo de amigos que se reunia todo sábado, o Regis estava sempre lá. E ele dizia muito isso. E baseado nesse raciocínio dele, eu agora recentemente, há uns 6 meses atrás, fiz uma cirurgia de hidrocefalia de pressão normal. E aí a minha filha, papai, vamos para São Paulo, papai, vamos para São Paulo, não vamos fazer essa cirurgia aqui não. Aí eu ouvindo meu amigo Regis, digo, não, eu vou fazer aqui. O Regis dizia muito isso. E eu fiz a cirurgia aqui, infelizmente ainda não estou bom. Estou com 6 meses de operado e ainda não estou bom. Confesso a você que eu me arrependi de não ter ido. Mas agora, na próxima semana, eu estou indo a São Paulo, vou fazer uma revisão lá, porque estou há 6 meses operado dessa hidrocefalia de pressão normal e não estou totalmente bom. Mas se Deus quiser, eu vou ficar bom. E agora eu vou fazer uma revisão em São Paulo para ver se realmente eu descubro esse restinho que ainda ficou. Se Deus quiser, vai ficar bem, Roberto. Se Deus quiser. Agora, doutor, é verdade que hoje nós temos o nível dos nossos profissionais é muito bom. Nós temos hoje médicos aqui excelentes, né? Principalmente esse pessoal mais jovem, né? Eu vou falar da minha área. Na minha área, hoje em dia, nós somos a Sociedade Ortopedista, cerca de 300 ortopedistas com título de especialistas, todos realizaram residência médica. 300? 300 aqui no Ceará. Aqui no Ceará. Lá no IJF, nós formamos todo ano 7 profissionais, né, residentes, passam lá 3 anos conosco, fazendo a sua pós-graduação. Então, eu diria que, assim, a nossa residência é uma das mais concorridas do Nordeste. Tem gente que vem do Piauí, tem gente que vem da Bahia, tem gente que vem de João Pessoa, fazer residência conosco aqui. Então, se existe essa procura da Bahia, tivemos residência da Bahia, acho que uns 4 nos últimos 5, 6 anos. Então, se a gente assim, eu imagino que a gente está sendo reconhecido como tal, como serviço de boa formação. A Universidade da Bahia é uma das mais tradicionais do país, né? Com certeza. Então, a gente, eu diria que, e fora os colegas que são formados aqui, que vão em busca de grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e tal, e retornam depois para engrandecer ainda mais a especialidade. Então, dentro da ortopedia, eu diria sem medo que a gente está num nível semelhante aos grandes estados do Brasil. Ninguém precisa sair daqui para fazer cirurgia. Eu diria que não. A não ser que tenha uma coisa muito, muito especializada, que determinada pessoa faz especificamente aquele problema, eu diria que talvez houvesse espaço para isso. Mas 99% das coisas são resolvidas aqui no estado do Ceará. E a saúde no Brasil, como é que você vê? Você vê uma crise grande na saúde? Eu acho que, como todos os outros setores da economia, como todos os setores do Brasil, existe crise, lógico, né? Crise principalmente de financiamento. Hoje em dia, os nossos grandes problemas são problemas de financiamento, né? De políticas, de políticas públicas que estão em dificuldade em função da falta de financiamento. E a saúde é semelhante a isso. É o reflexo da crise econômica do país. Doutor Fernando, infelizmente o nosso tempo passou. Foi tão rápido. Conversando com uma pessoa inteligente como o senhor, o tempo passa rápido. Engraçado. Mas eu queria colocar nossas câmeras à sua disposição para você acrescentar alguma coisa aí que eu não tenha perguntado. Eu só queria agradecer a oportunidade, acho que foi bastante interessante, a conversa fácil de 30 minutos. Né? Eu acho que eu me coloco assim como uma pessoa dentro da sociedade que quer ajudar, que quer fazer o bem ao próximo.
E estou à disposição, Roberto. O que você precisar de mim, estou à disposição. Espero que você vá a São Paulo, seja bem sucedido, volte bem, para brilhantar ainda mais a sua carreira, que ainda tem muitos anos pela frente aí. Muito obrigado. Tá bom. Doutor Fernando, muito obrigado. Fiquei Boa muito tarde. feliz de você ter vindo aqui. Viu? Tá bom, obrigado. Uma Um honra. grande abraço a você. Tá joia. Aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Esse programa que vai ao ar no domingo às 19 horas, reprisa na segunda-feira às 18 horas, reprisa em outros horários que o nosso amigo Placiano encontra disponibilidade na grade da programação. Nós vamos lhe dar um DVD com essa entrevista. Aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Estaremos de volta no próximo domingo. Grande abraço a todos. Boa tarde. Ok. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.